querido e querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Olha nós aqui nesse monte maravilhoso, refletindo sobre as bem-aventuranças. E entramos hoje na nossa quinta aula e eu quero fazer uma pergunta que quando eu entrei na igreja, nosso saudoso pastor João Batista Martins de Sá, sempre que ele nos encontrava assim, né, nos corredores, ele fazia uma pergunta e eu quero fazer essa pergunta para você esta manhã. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus! Eu estou muito feliz com Jesus. Aliás, eu diria que é impossível não ser feliz quando você tem Jesus na sua vida e no seu coração. E é Ele que continua falando conosco. Lá em Mateus, né, no capítulo 5, sobre as bem-aventuranças. Vamos lembrar o que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado vem da palavra makarios, no grego, que quer dizer muito feliz, extremamente satisfeito, extremamente pleno, sem falta de nada. E um prazer, uma alegria que ela independe das circunstâncias. É ser feliz, não é estar, é diferente. É diferente, tá na sua essência, tá no seu DNA, essa alegria e essa felicidade, indo em contraponto com a cultura do mundo, porque tudo aquilo que Jesus está nos ensinando, Ele está nos ensinando e fica fora daquilo que o mundo prega, né? E hoje não é difícil, né, da gente estar vendo aí algumas situações que vai na contramão dos ensinamentos bíblicos. Mas vamos continuar aqui nas nossas bem-aventuranças e hoje nós entramos na bem-aventurança do verso 8 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você vai observar que toda bem-aventurança ela tem uma colocação e ao mesmo tempo, né, uma promessa, uma constatação. Uma vez cumprido, né, esse ser limpo de coração, o que vai acontecer? Vai acontecer algo, você vai ver a Deus. Então todas elas têm, né, uma condição, né, e essa condição estando cumprida, há algo maravilhoso sendo ali acrescentado à nossa vida, né? Então, a hora que ele fala assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. De repente, eu já conversei com pessoas, falei, mas quem é que pode ser limpo de coração? Né, num mundo, né, com tanta poluição visual, sonora, etc., como é que a gente consegue ser puro de coração? Isso é impossível. Eu já ouvi alguém falar que é impossível ser puro de coração. E por que essa bem-aventurança está aqui? Porque, queridos e queridas, essa pureza, essa bem-aventurança no sentido de ser limpo de coração para ver a Deus, Ele é o alvo da nossa vida. Nós queremos nos achegar cada vez mais perto do Senhor, né? Então ele trata da essência da vida cristã, Ele é o nosso alvo. Ele vai ser o nosso alvo. O apóstolo Paulo que fala lá em 1 Coríntios 13, né, que hoje nós vemos como que por um espelho, mas haverá o dia em que o veremos face a face. O nosso alvo é um dia estarmos na presença do Senhor e vendo-o face a face. Hoje nós estamos, glória a Deus pelo Santo Espírito dele em nós, que faz com que nós tenhamos essa comunhão com Ele, mas nós não o vemos, né, da forma como eu vejo meu marido, eu vejo você, meu irmão, mas haverá o dia que nós o veremos face a face. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, o que seria? Qual é o sentido dessa palavra limpos?
né? Então essa palavra, o sentido bíblico dessa palavra, querido, é destituído de hipocrisia. Sim, destituído de hipocrisia. O Salmo 86:11 diz assim: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Então a pessoa ser verdadeira diante de Deus, diante dos homens. Então, qual é a nossa grande dificuldade? Muitas vezes nós temos o nosso coração dividido, o nosso coração dúplice. Uma parte do meu ser quer conhecer, né, quer viver as experiências de Deus, adorar a Deus, e uma outra parte às vezes quer algo diferente. É aquela guerra, né, da carne contra o espírito. Mas o coração, ele não pode estar dividido, ele tem que estar assim pleno, total, totalmente entregue ao Senhor. Ao Senhor. Você vai ver, por exemplo, um exemplo de alguém como eu e você, falho, humano, que teve também, né, as suas situações aí para lidar, né, no âmbito de pecado e tudo mais, mas era considerado o homem segundo o coração de Deus, Davi. Então não era alguém que era totalmente assim, sem uma mancha. Pelo contrário, a hora que você pega lá o currículo de Davi, você vai falar, meu Deus, né? E segundo a palavra, diz que ele era um homem de acordo com o coração de Deus. Por quê? Porque não tinha espaço no coração de Davi para adorar nada além do Senhor. Ele confiava integralmente no Senhor, ele não tinha dúvida de quem era o pastor dele, de quem o servia, da onde vinha o socorro dele, de quem vinha o socorro dele. Ele sabia de onde vinha, então ele tinha um coração inteiro no Senhor. Isso é ser puro de coração, não ter nada ali competindo com Deus na nossa vida, de ser entregue totalmente, né? Totalmente destituído de contaminação, ou seja, sem mácula, puro, íntegro. Olha lá o que Hebreus, no capítulo 12, verso 14, vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A importância de nós buscarmos sondar o nosso coração, ver se há algo nele aí, né, que ainda não está plenamente preenchido pelo temor do Senhor. Porque se tiver, é como um copo d'água, queridos. Você pode ter lá 99% de pureza, mas se tiver 1% lá de cloriformes fecais, ela é impura. 1%. Então, o nosso coração tem que ser 100% de adorador a Deus, de temor a Deus, de entrega a Ele. Isso é ser puro de coração. Olha o que Paulo fala, né, sobre essa dubiedade, essa duplicidade no nosso coração, muitas vezes competindo. Ele fala lá em Romanos 7, de 22 a 23, ele fala assim: porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, essa guerra, né? Essa luta da carne com o espírito, e quem tem que prevalecer é o espírito, porque é ele que vai impedir que as impurezas elas adentrem o nosso coração, a nossa mente, e nós possamos servir a Deus com inteireza de coração, sem mácula, sem contaminação. E por que essa pureza ela tem que ser principalmente no coração, queridos? Porque
Deus, ele não olha para a aparência, ele olha para o nosso coração. Ele não está preocupado com os rituais, com as fachadas, né, com o superficial. Muitas vezes, essa pureza, ela tem só demonstração exterior. Mas o Senhor está preocupado e totalmente buscando que nós tenhamos, aliás, Jesus vem inaugurar um nível de espiritualidade muito mais elevado. A lei, ela estava muito presa, né, a algumas regras, alguns rituais, e Jesus, ele não vai abolir a lei, mas ele vai mostrar que tudo aquilo deve ser cumprido como? Em primeiro lugar, dentro do homem, do interior do homem. Quando você continuar lendo as bem-aventuranças, você vai ver que ele está sempre se referindo, está escrito, não adulterarás, né? Não matarás, né? Mas ele vai colocar padrões muito mais elevados para essa constituição do reino agora nessa nova aliança, né? Então, Jesus, ele está muito mais buscando essa pureza interior, porque ele, inclusive, ele vai falar lá em Mateus 5:20, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, qual era a justiça dos fariseus, né? A justiça dos escribas e fariseus era de aparência. E eles vão ser chamados de sepulcros caiados. Muito bem. E partindo então agora para uma outra bem-aventurança, ele vai falar de uma outra característica importantíssima, que é pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Você quer ser chamado filho de Deus? Então, observa se você tem dado testemunho de ser alguém conciliador, pacificador. Então, Paulo também lá em 2 Coríntios, ele vai falar sobre o nosso primeiro ministério, que é o ministério da reconciliação. Queridos, não combina levarmos o nome de filho de Deus e sermos barraqueiros, de ficar pagando olho por olho, dente por dente. Não, nós somos da turma da paz, da reconciliação, do buscar, né, ajuntar e não espalhar. Isso vai demonstrar maturidade espiritual. Muitas vezes, queridos, para nós sermos chamados filhos de Deus, pacificadores, seja dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos familiares, no nosso trabalho, muitas vezes nós vamos ficar com o prejuízo e, por que não, às vezes até financeiro. Mas nós precisamos saber por que é que nós estamos fazendo isso. Motivados pelo quê? Pelo amor de Deus, pela graça de Deus, que nos enche e nos dá infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos quando nós estamos alinhados e obedientes com a sua palavra. Muito bem, então, Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha que coisa linda! O Senhor, o nosso Pai, Ele nos confiou uma palavra, e é a palavra da reconciliação. Da mesma forma como eu e você fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, hoje nós, cristãos, pequenos cristos, somos chamados a sermos
reconciliadores também, para sermos chamados filhos de Deus. Glória a Deus por isso. E nós encerramos a nossa aula hoje, louvando a Deus, porque tudo isso só é possível, meu amado irmão, minha amada irmã, porque o Espírito Santo está em nós. É Ele que nos capacita. De nós mesmos, nós não temos condições de nada, nem de sermos pobres de espírito, de sermos mansos, de sermos misericordiosos, de sermos limpos de coração. Não, é o Espírito Santo tratando o nosso caráter. E nós louvamos a Deus por essa presença viva em nós e através de nós. Tenham um excelente domingo e fiquem na paz do Senhor. Até nossa próxima e última aula.